Olá pessoal, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei! Hoje nós vamos iniciar a mais uma série daquelas perguntas, após a nossa vinheta. Então hoje nós temos uma pergunta de um inscrito do nosso canal que ele pergunta o seguinte: eu estou estudando sobre a crise há poucos meses e tenho a impressão que a posição de Lefebvre é correta, mas não posso afirmar porque não estudei o suficiente. Mas queria perguntar a vocês o que acham da instrução da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, de que se não for possível ir à missa de sempre, evite a missa nova e reze em casa. Sendo assim, violando o mandamento da Igreja, pois, por conta da atual crise que põe a fé em perigo, estaria justificado. O que pensam sobre isso? Eu perguntei ele no mesmo comentário e esse rapaz me deu autorização de respondê-lo em vídeo. E assim também, aqueles que gostariam de uma resposta podem fazer suas perguntas em vários vídeos, né, os vídeos que forem no ar, e nós responderemos assim que possível no canal. A pergunta dele é muito válida porque existe um mandamento da lei da Igreja. Então nós temos os mandamentos de Deus e os mandamentos da lei da Igreja. Os mandamentos da lei de Deus são sempre os mesmos mandamentos. E da lei da Igreja também. Só que os mandamentos da Igreja, elas são positivados pelo Espírito Santo. Ou seja, a Igreja tem um dos mandamentos da Igreja que nós podemos encontrar aqui no Catecismo Maior de São Pio X, diz o seguinte: na página 86, se fala dos preceitos da Igreja em geral. Além dos mandamentos da lei de Deus, que mais coisas somos nós obrigados a observar? Além dos mandamentos da lei de Deus, somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da Igreja. Aí ele pergunta: somos obrigados a obedecer à Igreja? Sem dúvida, somos obrigados a obedecer à Igreja, porque o próprio Jesus Cristo nos ordenou e porque os preceitos da Igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. Quando começa a obrigação de observar os preceitos da Igreja? A obrigação de observar os preceitos da Igreja começa geralmente com o uso da razão. A próxima: é pecado transgredir um preceito da Igreja? Transgredir com advertência um preceito da Igreja é matéria grave e pecado grave. Quem pode dispensar de um preceito da Igreja? De um preceito da Igreja só pode dispensar o Papa ou quem dele receber as competentes faculdades. Quantos e quais são os preceitos da Igreja? Os preceitos da Igreja são 5. Primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda, confessar-se ao menos uma vez em cada ano, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, jejuar e abster-se de carne segundo manda a Santa Mãe Igreja e pagar o dízimo segundo o costume. Aí então nós estamos falando sobre o primeiro mandamento da Igreja, do primeiro preceito da Igreja. Que nos manda o primeiro preceito ou mandamento da Igreja? Ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. O primeiro preceito da Igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda, manda-nos assistir com devoção à Santa Missa nos domingos e nas outras festas de preceito. Bom, agora aqui ele vai descrever toda a questão do primeiro mandamento e sobre as festas de guarda, ou seja, a missa nós precisamos ouvi-la para nós nos santificarmos. Então aqui, primeiro ponto aqui que eu quero passar para vocês, que nos manda o primeiro preceito ou mandamento da Igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Então, esse é um preceito da Igreja que nos obriga a ouvir missas, certo? Ir à Santa Missa, no mínimo no domingo e nas festas de guarda, que são as solenidades. Muito bem, mas vocês então estão dizendo para faltar à missa no domingo. Então estão em contradição com os preceitos da Igreja. Primeiro ponto. Aqui é fundamental entender não essa questão, mas uma questão anterior. E aqui vai deixar algumas pessoas um pouco assim em choque, mas é necessário. A missa nova, ela santifica? Esse é um ponto. Segundo ponto, a missa nova, ela foi instituída pela Igreja Católica ou foi instituída por uma seita conciliar? Então vamos lá. Nós estamos no Oriente, vamos fazer um experimento mental. Nós estamos no Oriente
e não temos a Igreja Católica, só temos a Ortodoxa. Nós podemos ouvir missa na Igreja Ortodoxa? Não, não podemos ouvir missa na Igreja Ortodoxa porque ela não é Igreja Católica. Então, o primeiro ponto aqui é a gente separar o joio do trigo. A Igreja Católica é uma coisa, a Igreja Conciliar é outra. Existem padres que adotam a Igreja Conciliar? Sim. Existem padres que adotam a Igreja Conciliar e existem padres que adotam a Igreja Católica. Então aqui está uma coisa fundamental que as pessoas ainda não entenderam. Que a partir do Vaticano II, nós temos a criação de uma seita conciliar que está infiltrada dentro da Igreja Católica. Esse pensamento está em conformidade com as denúncias de São Pio X, que dizia que os modernistas estão dentro da Igreja. E esses mesmos modernistas, eles criaram uma igreja em cima da Igreja Católica, para nublar ela, né? Para deixar ela nublada. E como que ela se perpetua e mantém a sua doutrina através de uma missa, conhecida como Novus Ordo Missae. Então, por excelência, está ali uma nova igreja, uma seita conciliar, que disponibiliza uma missa que ela inventou, porque foi inventada. Não existia missa nova, ela foi inventada. O nome dela é missa nova mesmo. Eles se autodenominam Novus Ordo. Muito bem. E a partir disso, ela transmite uma doutrina. Então você, ao ir à missa nova, não está indo na missa católica. Esse é o primeiro ponto. Há muitas pessoas confusas em relação a isso, que são os continuistas, que vão dizer, não, a missa nova também santifica, a missa nova também tem os sacramentos, a missa... Não, vamos defender a missa nova, são os seus pontos. Aqui nós dizemos o quê? A missa nova, primeiro, é um rito inventado, segundo, tem sacramentos duvidosos, terceiro, se não é duvidosa, é ilícito, no mínimo. Então você comete várias transgressões ao ir à missa nova. Então deixar de ir na missa nova é evitar uma transgressão tanto da lei de Deus quanto dos preceitos da igreja. Como? Porque você só pode santificar e cumprir as leis da igreja através de uma missa católica. Aqui está um ponto. E claro, e quando o fiel não consegue ir à Santa Missa, o que acontece? Agora nós vamos, conhecendo a doutrina do que ensina a igreja, nós vamos respondê-las com os padres que defendem essa mesma igreja, que hoje são levados ao ostracismo de que são padres tradicionalistas, hereges, cismáticos, etc. Vamos lá, vamos ver o que na verdade eles estão dizendo. A pergunta 67, que é do nosso inscrito, a pergunta do nosso inscrito está na pergunta 67 do Catecismo da Crise. O que se deve fazer quando não é possível assistir todos os domingos à missa tradicional? Aquele que não tem a possibilidade de assistir à missa tradicional está excusado de obrigação da missa naquele domingo. O preceito da missa dominical somente obriga, com efeito, a assistir uma verdadeira missa católica. Deve-se, todavia, neste caso, envidar todos os esforços para assistir à missa tradicional, ao menos em intervalos regulares. Ademais, mesmo que se esteja dispensado da assistência da missa, de assistir à missa, que é o mandamento da igreja, não está do mandamento de Deus, que diz: tu santificarás os dias do Senhor. É necessário, então, substituir de uma maneira ou de outra esta missa que não se pode ter. Por exemplo, lendo seu texto no missal, unindo-se em intenção a uma missa celebrada em outro lugar e, durante o tempo da mesma, praticando a comunhão espiritual. E não fala aqui, mas nós praticamos a resta do rosário em comunidade. Nós temos uma comunidade tradicional aqui no sul do Brasil, em que nós rezamos o rosário em conjunto, entre comunidade. Então aqui está descrito. E aqui, anteriormente, tem a pergunta 65, que ele pergunta assim: é permitido tomar parte na missa nova, mesmo se a missa nova é válida? Quer dizer, ele está partindo de que é válida, ele nem chegou na questão da validez ou não. Desagrada a Deus, porque é ecumênica e protestante. Representa, ademais, um perigo para a fé no santo sacrifício da missa. Deve, então, ser rejeitada. Quem compreendeu a problemática da missa nova não deve mais assisti-la, pois colocaria em perigo a sua fé, voluntariamente, e ao mesmo tempo encorajaria as outras a fazerem o mesmo, parecendo dar assentimento às reformas. Exatamente isso. Então, quando você assiste à missa nova, você dá assentimento público de que aquilo é válido. Então, quando as pessoas continuistas dizem: não, nós estamos indo na missa nova porque nós precisamos do sacramento. Então, você está dando assentimento público de que aquilo ali é válido, que as reformas são válidas, que o ecumenismo é válido, que a protestantização da missa é válido, que o encontro de Assis é válido, porque tudo isso
está concentrado na missa nova. Então não existe abuso litúrgico na missa nova necessariamente. Existe uma interpretação dos padres, são mais variados, porque não é uma missa católica. Para você ter abuso litúrgico, você tem que ter uma missa católica primeiro. E onde está a missa católica? Na missa tridentina, codificado pelo missal de São Pio V, certo? Então aqui descreve exatamente a posição de dúvida do nosso inscrito. E veja que não estou trazendo opinião minha. Opinião desse canal, opinião do... Não, é o que os padres estão dizendo. Por que o padre Galdron está em conformidade com o Papa São Pio X? Exatamente por essa questão. Por quê? Porque nós estamos falando da mesma missa. E São Pio X, quando escreveu o catecismo, está falando da missa tridentina, não está falando da missa nova. Se ele visse a missa nova, com certeza ele teria denunciado. É óbvio que não é do período dele, nós vemos essa problemática bem depois, a missa nova é bem depois. Então, aqui está descrevendo a missa tridentina. A missa que Santa Teresinha fala nos livros é a missa tridentina. A missa que os santos descrevem é a mesma missa. Os santos não estão descrevendo a missa nova, porque a missa nova é a missa luterana, é a missa de Lutero, é a ceia protestante, a detestável ceia protestante. Então o fiel pode ter a sua consciência tranquila de que, ao se ausentar da missa nova, não estará cometendo um pecado contra os preceitos da igreja. Porque a mesma missa não é uma missa católica, ela está longe. Como já foi mencionado num vídeo anterior, a missa nova ela foi criada a partir do missal de Taizé, que era uma comunidade protestante ecumênica, ou seja, ela criou um missal para agradar a todos os protestantes no geral, e foi adotado como missal, como fonte principal do missal novo. Então, ao se ausentar da missa nova, você está agradando a Deus, porque a missa nova, por ser humanista, protestante, ecumênica, ela desagrada a Deus, ou seja, é um culto antropocêntrico. É por isso que você vê na missa nova a tentativa do sacerdote, do padre, agradar o povo, porque ela está como fonte não Deus mais, mas o próprio povo que está no meio, né, entre o sacerdote e Deus tem o povo. Por isso que ele fala pro povo, porque através do povo ele vai atingir a Deus. Então é uma missa antropocêntrica, diferente da missa tridentina, que é uma missa teocêntrica. Então o ponto fundamental aqui da pergunta dele é a questão preceitual. Só que antes da questão preceitual do primeiro preceito da igreja, existe um mandamento, que é guardar domingos e festas de guarda. E esse mandamento é muito importante, porque ele diz que você precisa guardar os mandamentos. Vou até ler aqui, porque eu sou acusado de tirar da minha cabeça. Aqui, do terceiro mandamento da lei de Deus. O que ele fala? O que nos ordena o terceiro mandamento? Guardar domingos e festas. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas, ordena-nos que honremos a Deus em suas obras de culto nos dias de festa. Aí o que acontece? Como que nós podemos honrar a Deus? Através da Santa Missa. Então existe um paralelo. Nós guardamos os domingos porque nós precisamos santificá-lo. Como que nós santificamos o domingo? Com a Santa Missa. A Missa Nova atinge essa finalidade? Não atinge. Esse é o ponto. Então, guardar domingos e festas de guarda, como... Esse é o mandamento. Para quê? Para honrar a Deus. Como que nós honramos a Deus? Indo à Santa Missa, que por princípio tem a finalidade de agradar a Deus. É o meio que nós conseguimos cumprir o primeiro mandamento, o terceiro mandamento. E é por isso que na explicação do preceito diz que os preceitos nos auxiliam a cumprir os mandamentos de Deus. Então, para cumprir o terceiro mandamento, é necessária a Santa Missa, é verdade. Mas que missa eles estão falando? Da Santa Missa no rito de sempre. É essa missa que eles estão falando, não é a missa nova. A missa nova foi inventada. A missa nova é um artifício protestante para nos fazer perder a fé. E na ausência da Santa Missa, nós podemos sim, a missa verdadeira, nós podemos sim fazer as comunhões espirituais, rezar o rosário em comunidade, fazer as leituras do dia, ou seja, nos santificar da maneira possível, ou seja, não é da melhor maneira como na Santa Missa, é verdade, mas em que missa nós estamos falando? Da missa tridentina. E para quem nós estamos falando? Para as pessoas que não conseguem com frequência, dado a distância, a localidade não tem missa tridentina, a resistência, a fraternidade não estão nesses lugares.
E sim, devem se santificar nesses dias e, assim o possível, poder ir assistir à Santa Missa quando é possível, se deslocando até algum lugar que tenha a missa tridentina. Claro que é um sacrifício e é difícil, não é uma coisa fácil, mas é algo necessário no tempo da crise em que nós vivemos. Então, espero que eu tenha respondido essa questão e que fique bem claro que os preceitos eles são feitos para cumprir os mandamentos. E o núcleo do mandamento é guardar o domingo e festa de guarda, para que a gente possa santificar esse dia, honrar a Deus. Como que você honra a Deus na missa nova? Essa é uma pergunta. Como que tu honra a Deus na missa nova? Então as pessoas estão falando de sacramento, receber o sacramento, sim, é verdade. Mas como é que tu honra a Deus na missa nova? Como é que tu cumpre o terceiro mandamento? Tu não cumpre, tu vê o quê? Tu vê heresia atrás de heresia. Então, só numa primeira observação a pessoa já entende que ali não se honra a Deus. Ali não se cumpre nem o preceito e nem o mandamento. Agora, quando nós não temos a missa de sempre, a verdadeira missa, nós devemos fazer o máximo esforço para santificar esse dia. Leituras espirituais, resta do rosário, porque nós também assim fazemos e é muito frutuoso. Por quê? Nós nos ausentamos do erro da missa nova e buscamos a santificação. Claro, nós vivemos também numa região em que não tem sempre a missa tridentina, mas nós fazemos de tudo para santificar esse dia e é muito proveitoso. Assim aconteceu também na Revolução Francesa, aconteceu no tempo de Napoleão, aconteceu no período os japoneses no shogunato que não tinham a missa e também santificavam as missas rezando o rosário. Então, esse período que nós vivemos do modernismo, ele teve pequenos testes antes com a Revolução Francesa, com Napoleão Bonaparte, com os mártires japoneses, ou seja, nós católicos já conhecemos isso e sabemos que, na verdade, nós devemos tentar ao máximo santificar o domingo dessa maneira. Porque a missa nova não é, reitero, a missa nova não é uma missa católica. E aqui está a minha denúncia. Porque ser católico também é denunciar. Ser católico é resistir aos erros, é denunciar e combater. E aqui está a nova abordagem desse canal. É denunciar a missa nova, é combatê-la e trazer às pessoas a tradição católica, a verdadeira missa católica, a resistir a esses erros. Então, reitero, a missa nova é uma missa protestante. Existe um livro chamado Movimento Litúrgico. Nesse livro aqui, ele mostra como que os modernistas fizeram antes do concílio, muito tempo antes, para que a liturgia fosse alterada para se adotar uma doutrina liberal. A gente conhece como modernismo. E de onde que eles tiraram a fonte da missa nova? Está aqui, ó. Um documento revelador, o Ordo de Taizé, a liturgia eucarística de domingos e festas. Essa comunidade, procure na internet, Ordo de Taizé, comunidade de Taizé. Ou seja, a missa nova, ela está toda descrita pelo um missal protestante. Você está adotando uma missa protestante sem saber. Então aqui você não cumpre nem o preceito, nem o mandamento. Porque você agora, né, as pessoas, sempre a gente fala com as pessoas que já estão entendendo a problemática. A pessoa que não entendeu a problemática, ela tem que conhecer primeiro, né? Ser só julgado pelo aquilo que você sabe. Então, agora você sabe, entenda que a nova missa não é uma missa católica. Ela foi feita para te protestantizar e para você defendê-la ainda, inclusive, contra os ataques dos fariseus com falta de caridade. E aqui eu quero esclarecer a dúvida desse nosso inscrito e de todo o coração, de todo carinho, isso é pessoal agora, meu, gostaria de responder essas perguntas, porque há muitas pessoas confusas e infelizmente os sacerdotes que não são da tradição, eles também estão confusos. Então como é que um cego vai instruir outro cego? É inviável. Agora, eu estou replicando apenas o que está nesses livros. Não sou eu, não é a minha opinião. Não sou eu, Jonathan, que tirei da minha mente. Não. É o que está aqui. E veja, nós podemos confiar nos padres que estão na tradição. Por quê? Porque eles não estão em contradição. Os padres que estão no Novus Ordo estão em contradição. Tanto com a estrutura quanto com o que a própria igreja falava.
são mornos, não auxiliam o fiel, porque como é que um fiel chegou nesse ponto de perguntar aqui no canal se deve ou não ir na missa nova? É porque ninguém explicou isso para ele. Existe um período de apostasia em que nós vivemos. Os padres não ensinam mais? É triste isso. Mas como é que um padre da missa nova vai dizer não vá na missa nova se ele mesmo celebra a missa nova? Então nós devemos ter fidelidade e adesão, ser dóceis com os padres da tradição. Eles nos conduzem, certo? E eles escrevem essas obras para esclarecer para nós leigos o que está acontecendo. Porque esse fiel que vem até o canal perguntar porque ele está com problema de consciência, ele já sabe dos erros, ele já percebe que tem problema, só que como é que ele vai teologicamente responder esse dilema? Se tem um preceito que diz para você assistir a missas nos domingos, assistir as missas no domingo, festa de guarda, e o terceiro mandamento que fala guardar domingos e festa de guarda. Como é que ele vai conciliar isso aí deixando de ir na missa nova? Entendeu? Ele entra em conflito. E é óbvio. Ou seja, o que está escrito no catecismo, primeiro, é para católicos, é para a missa de sempre, não é para a seita conciliar e com a sua nova missa. Isso tem que ficar claro, por mais escandaloso que isso pareça, por mais contraditório que pareça, por quê? Porque no Concílio Vaticano II, nós temos a criação e a fundação de uma nova igreja que está dentro da estrutura da igreja católica e nubla, ou seja, ela está na frente da igreja, ela está criando um eclipse na igreja. Então, espero que eu tenha esclarecido. Se não esclareci, coloque no comentário aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Salve Maria e viva Cristo Rei.